Saudações a todos que nos acompanham pelas redes sociais, né, particularmente pelo YouTube, nosso programa A Voz do Trabalhador. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a organização do movimento sindical. Como ponto da Fala às Delegacias, do quadro Fala às Delegacias, a gente vai trazer algumas informações sobre o município de Guanambi, né? E sobre o quadro A Arte Alimenta o Espírito, a gente vai estar trazendo uma dica muito importante de filme para que vocês possam ver, né, nesse finalzinho aí ainda de recesso, e também os movimentos possam estar se organizando e estar pautando, né, esses assuntos que é tão importante para a formação humana, tá certo? Para discutir conosco esse quadro do movimento sindical, a gente vai contar com a participação da nossa sindicalista e professora, né, a nossa querida professora Vilma Moura. Então venha conosco, acompanhe o programa, compartilhe com os seus amigos, com os trabalhadores e vamos construindo um mundo melhor, mais consciente, mais participativo. Então, nem todas as pessoas entendem a organização do movimento sindical e a importância desse movimento. Por mais que a gente fale, é sempre pouco a gente falar sobre essa grandiosidade desse movimento, né? Aqui no Brasil, esse movimento surge no início do século XX, em virtude da industrialização, e ele surge com a categoria dos operários, né? E a partir daí, inicialmente, né, surge sem esse reconhecimento do Estado. Então, ele é bastante massacrado, é visto como subversivo, né? E quando na década de 30, né, com o advento do Getúlio no poder, ele passa então a reconhecer, né, a presença do Estado dentro desse espaço. E com relação a isso, é importante a gente destacar que os empresários, né, a elite brasileira, como sempre, né, com exceções, mas a gente sabe que não tem um raciocínio muito lógico, e eles reclamam, né, e surge uma famosa frase de Getúlio quando ele diz que a elite burra do Brasil não estava conseguindo entender que ele estava, na verdade, contribuindo com a elite, né? Mas até assim a gente às vezes ainda não consegue entender muito. Mas enfim, então esse movimento é reconhecido e a partir daí, então, passa a receber, né, uma atenção. Não uma atenção no sentido de privilégio, mas uma atenção muito mais de controle, né, por parte do Ministério do Trabalho. Então, a instituição do sindicato, a regularização e a regulamentação do sindicato surge, então, com o seu registro, né, no Ministério do Trabalho, onde é expedida uma carta e tal. Mas é importante a gente destacar que esse movimento ele surge realmente a partir da base, né? Então, o sindicato é a primeira organização. E aí depois, esse sindicato, eles podem se juntar, se agrupar em vários sindicatos e formam a federação, né, dos sindicatos que têm o mesmo ramo econômico ou a mesma categoria profissional. E depois também pode se constituir nas confederações, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, o nosso sindicato, né, o CISPUMU, então, enquanto o sindicato ele se organiza na sua base, eu já disse isso antes, né, ele começa aqui em Guanambi, depois ele surge como um sindicato regional, porque a base geográfica ela pode ser municipal, ela pode ser regional, ela pode ser interestadual, estadual, nacional e até internacional, né? Mas, enfim, a base geográfica é isso. Então, o nosso sindicato, o CISPUMU, ele se junta a outros sindicatos, né, que compõem a federação, né, a FETRAMEB, que é a Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia, que é sobre isso, inclusive, que Vilma vai dar uma contribuição. E depois, né, esses sindicatos também com as federações podem se constituir nas confederações, né?
No nosso caso, nós somos filiados à CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, mas existem outras confederações também, como a CGT e tal. E a gente tem a Organização Internacional também dos Trabalhadores. Então, assim, é um movimento que ele vai crescendo, né? Mas ele surge realmente a partir da base. E ele é constituído também por ramo econômico. Então, você pode ter, por exemplo, Sindicato dos Engenheiros, né? Sindicato dos Bancários e por aí vai. Ou por categoria profissional, que é a categoria dos professores, né? Por exemplo. Eu quero lembrar uma coisa que é muito comum a gente escutar, às vezes as pessoas dizem assim, a classe dos professores é muito desunida, né? Mas assim, na verdade, o certo é a gente dizer a categoria dos professores, né? Ou a categoria dos engenheiros, a categoria dos técnicos, porque essa categoria profissional é que ela se organiza. Porque a classe, na verdade, ela diz respeito à classe social. Então, a gente tem, na verdade, um modelo de sociedade classista, né? Então, que existem as classes sociais e, óbvio, você tem professor que pertence também a várias classes sociais, né? Você pode ter professor realmente que pertence a uma classe alta, né? Se ele tem, na verdade, se ele se constituiu como profissional mesmo, pertencente a uma classe, então isso não tem nenhum problema. Agora, enquanto categoria, ele está agrupado no sindicato, né? Que pode ser no sindicato dos professores ou, no nosso caso, como município, nós pertencemos à categoria dos servidores públicos e o nosso sindicato representa não só os professores, mas as demais categorias dos servidores municipais, ok? Então, gente, dito isso, é importante a gente destacar que as federações, como os sindicatos, as centrais sindicais, eles realizam congressos, né? Esses congressos, ele constitui em um momento importantíssimo. É um momento de encontro, de partilha, de reflexão, de planejamento de lutas. Então, a FETRAMEB, que é a nossa federação, né, que nós participamos enquanto sindicato, ela possui sede em Salvador e ela está organizando o seu 8º congresso, tá certo? Que vai acontecer agora em junho. E a professora Vilma Moura, que é nossa sindicalista, professora, ela integra a diretoria da FETRAMEB, ela assume a pasta de assuntos educacionais e Vilma, então, vai falar para nós a respeito desse congresso. Diga aí, professora Vilma. Olá, professora Marinalva Nunes. É um imenso prazer poder estar participando desse programa, A Voz do Trabalhador e da Trabalhadora. Né? Queremos parabenizar a ti, parabenizar o sindicato por essa iniciativa. Estou aqui para falar do 8º Congresso da Federação dos Trabalhadores Municipais do Estado da Bahia. Né? É uma federação a qual o Sindicato dos Servidores Públicos e outros sindicatos, né, da nossa região são filiados. Portanto, é o 8º Congresso da FETRAMEB, que vai acontecer no dia 29 de junho, das 9 às 17 horas, de forma virtual. Durante as discussões, né, a FETRAMEB vai garantir uma conjuntura, uma análise de conjuntura da atual situação que passa o nosso país. Né? Posteriormente, teremos 2 painéis. O primeiro painel, ele vai discutir justamente, né, as questões inerentes à classe trabalhadora, mas em especial as reformas administrativa, a reforma trabalhista, né, e a reforma previdenciária. Quando falamos de reforma administrativa, é uma reforma que, né, ela insiste justamente em retornar para a pauta das discussões. O segundo painel, ele vai tratar dos pisos salariais, né? O piso salarial do magistério, o piso salarial dos agentes de saúde, dos agentes de combate às endemias e o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Portanto, é um congresso
que vai discutir aquilo que é de interesse da classe trabalhadora e vai também eleger a nova diretoria para os próximos 4 anos dessa federação. Eu quero aqui justamente ratificar, portanto, a importância da sua participação, da classe trabalhadora participar dessa discussão, deste importante congresso. E dizer a você que está nos ouvindo nesse momento que é urgente, tá? E ainda é tempo de reconquistarmos, por meio da organização da classe trabalhadora, por meio da luta, reconquistarmos aquilo que nós estamos perdendo. Aquilo que estão roubando de nós, principalmente, claro, alguns que nós, enquanto classe trabalhadora, enquanto sociedade, elegemos, né, para dirigir os rumos, né, quer seja da nação, quer seja, enfim, do Estado e dos municípios. Tá? Portanto, aguardamos você. Obrigada, professora Vilma, pela excelente contribuição que você traz para nós. Reforço aí a importância de participar, é uma grande oportunidade, o congresso é online, então, portanto, você solicite da sua delegacia sindical, do seu sindicato, o link para você poder participar, bem legal mesmo, ok? Então, no quadro Fala as Delegacias, né, hoje nós vamos destacar o município de Guanambi, que está aí com a mão na massa, organizando, né, o tradicional forró do Cispummu. Estamos aí no mês junino, onde a Bahia, o Nordeste, tem destaque nesses festejos, né, a melhor festa do ano. Então, o Cispummu realiza o seu tradicional forró no dia 9 de julho, né? Não é junho, mas é julho, então está próximo ainda vale forró. E vai acontecer no Clube dos Médicos, a partir das 21 horas, com a banda Forró Arrumadinho, que é a primeira vez também que essa banda toca para o sindicato. E você que é filiado, procure o sindicato para você poder pegar sua carteirinha para ter acesso à festa, né? Você que não é sindicalizado e tem interesse, participe, se sindicalize e vamos fazer o forró, vamos participar do forró, vai ser muito bacana, né? Destaco também a preocupação do sindicato, né, com relação às pessoas que foram exoneradas dos seus cargos e que não receberam a rescisão contratual até agora, né? Então, o sindicato tem procurado o secretário de administração, buscando informações com relação a isso. E no próximo programa a gente vai falar exclusivamente sobre esse assunto. Pode nos acompanhar por esse canal que você terá maiores informações com relação a esse ponto que diz respeito à rescisão contratual dos servidores. Ok? No nosso quadro, A Arte Alimenta o Espírito, hoje eu vou trazer para você uma dica muito importante de um filme, tá? Como eu disse, que você pode ver aí, né, nesse recesso, né? Não para todos os servidores, mas professores e tal. E aqueles também que tiverem de férias e tal, ou mesmo que não tiver, encontre um tempinho aí, um domingo à tarde, ou à noite e tal, e veja esse filme, A Classe Operária Vai ao Paraíso. Esse filme, ele possui 1 hora e 50 minutos, é um filme colorido, está aí disponível, tá? Ele foi dirigido por Elio Petri, um grande nome do cinema político italiano, que militou no Partido Comunista nos anos 50. A narrativa desse filme acompanha a saga de Lulu Massa, que faz o papel de um operário padrão, dedicado e admirado pelos patrões, por seu trabalho exemplar e disciplinado, e, consequentemente, detestado pelos colegas da fábrica. Por conta dos baixos salários e das péssimas condições de trabalho, o sindicato decide entrar em greve, apoiado pela grande maioria, à exceção de Lulu.
Contudo, após sofrer um acidente que lhe custa um dedo e ser tratado com descaso pelos patrões, o operário adere ao movimento. O filme ele é narrado num tom de comédia ácida, discute temas importantes, né, a exemplo do taylorismo, que é um modelo de produção capitalista que tenta arrancar tudo do trabalhador a partir da busca do máximo da eficiência operacional no trabalho, e a solidariedade de classe e a atuação das entidades sindicais. Portanto, você que é da delegacia sindical, fique atento e pauta aí esse filme para vocês poderem discutir com a categoria. Contudo, é particularmente interessante no que se refere ao processo de tomada de consciência e ao papel da luta organizada, inclusive no que se refere à vida pessoal dos trabalhadores. A narrativa é praticamente uma saga sobre o processo de desalienação de Lulu Massa, né, o personagem. No início, ele é exemplar do sujeito alienado, não só separado dos meios de produção, mas também de suas próprias potencialidades como ser humano e quase de sua sanidade mental. Alienado ao ponto da coisificação, da transformação de si próprio em um apêndice da máquina, como expresso na famosa passagem do filme, quando ele diz: eu sou um parafuso, eu sou uma correia de transmissão, uma bomba. Nesse sentido, a chegada ao paraíso, né, o título do filme, não é exatamente a vitória das lutas ou a conquista de uma nova sociedade, mas sim o paraíso se faz na luta, apontada como o único caminho para se escapar de uma vida medíocre, fútil. Então, convido a vocês, como eu disse, a ver o filme A Classe Operária Vai ao Paraíso, que é um filme bastante sugestivo e importante para a formação dos trabalhadores, né? E não só dos trabalhadores, mas de todas as pessoas. Nós precisamos muito dessa consciência, né, de que nós construímos a nação, nós construímos o país. Então, os aniversariantes, né, do mês de junho, nós falamos no programa passado até o dia 7, então aí eu quero parabenizar os nossos colegas lá de Pindaí. Ivone de Souza, Delci Pereira, Ivone Emídia, Rosane Pinheiro, Luiz Fogaça, Márcia Maria, Ivonete Emídia, Denise Lina, Joélia Castro, Elzeni Davi, Ninfa Emiliana, nossa delegada sindical de Pindaí, Leiliane Ferreira. Lembro que as delegacias de Matina, de Candiba, enviem para nós também os aniversariantes, vamos fazer esse registro aqui, é importante a gente lembrar das pessoas, tá? O pessoal de Guanambi, no próximo programa eu vou fazer o registro dos aniversariantes, tá certo? Quero lembrar também que no nosso próximo programa a gente vai estar falando, como eu disse no início, né, dando um destaque aí sobre a situação das pessoas que foram exoneradas, né, aqui no município de Guanambi e que não receberam ainda as suas rescisões contratuais. Ok? Então, um grande abraço e continue acompanhando o programa, mande sugestões para que a gente possa abordar aqui, compartilhe, curta, vamos construir esse espaço cada vez mais forte, espaço de luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. Grande abraço.